Queridos, abram suas Bíblias na carta aos Hebreus. Nós estamos aí na nossa série de mensagens na carta aos Hebreus. Estamos chegando agora no capítulo 5 da carta aos Hebreus. E hoje nós vamos estar lendo os versos de 1 a 10. Hebreus, capítulo 5, dos versos de 1 a 10. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de cordoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui, irmãos. Uma das maiores necessidades do ser humano é ter alguém que o represente diante de Deus. O pecado separou o homem do seu Criador e tornou impossível a aproximação dos seus próprios méritos. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu o sacerdócio para que homens escolhidos representassem o povo diante de Deus. Contudo, aqueles sacerdotes eram pecadores, limitados e temporários. O autor de Hebreus apresenta Jesus como o cumprimento perfeito de tudo aquilo que o sacerdócio levítico apenas simbolizava. Enquanto os sacerdotes da antiga aliança eram imperfeitos, Cristo é o sumo sacerdote, perfeito, eterno e suficiente para salvar completamente o seu povo. Ou seja, Cristo possui em si mesmo tudo aquilo que os sacerdotes antigos possuíam apenas em figura e sombra. Tudo aquilo que os sacerdotes do Antigo Testamento representavam era apenas sombra da realidade que viria. E essa realidade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, em si mesmo,
ele consegue juntar todos esses benefícios que o Antigo Testamento fala. Jesus, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. É o único que consegue juntar esses três ofícios em si mesmo. Diante disso, meus irmãos, o tema que eu quero conversar com os irmãos nesta noite é Cristo, o sumo sacerdote, perfeito para o seu povo. Cristo, o sumo sacerdote, perfeito para o seu povo. O ponto 1 que eu quero destacar aqui, começa nos ensinando desta forma: o sacerdote é escolhido para representar os homens diante de Deus. O sacerdote é escolhido para representar os homens diante de Deus. Veja o que diz aí os versos de 1 a 4. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Percebam que o autor aos Hebreus descreve aqui para nós as características do sacerdócio da antiga aliança. Era escolhido dentre os homens, o sacerdote precisava compartilhar da mesma natureza daqueles que representava, e Arão e seus descendentes eram homens comuns, sujeitos às mesmas fraquezas do povo. O sacerdote, meus irmãos, era constituído por Deus. Ninguém podia assumir o sacerdócio por iniciativa própria. É por isso que o versículo 4 diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. A principal função do sacerdote era apresentar ofertas diante de Deus em favor do seu povo. E o verso 2 nos mostra que o sacerdote possuía compaixão dos pecadores. Porém, o sacerdote tinha uma limitação. Diz aí o versículo 2: pois também ele mesmo era rodeado de fraquezas. É por isso, meus irmãos, que o verso 3 diz que o sacerdote tinha que oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e de si mesmo. Irmãos, tudo isso que o autor dos Hebreus fala a respeito do sacerdote da antiga aliança apontava para Cristo. O sacerdócio levítico era uma sombra de uma obra futura do Messias. Nenhum sacerdote podia remover o pecado definitivamente. Eles apontavam para aquele que viria. E esse texto, meus irmãos, nos ensina algo muito importante aqui. E esse algo muito importante é: nenhum líder religioso, no passado e hoje, pode ocupar o lugar de Cristo. Nenhum líder religioso, no passado ou hoje, pode ocupar o lugar de Cristo.
nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum padre, nenhum papa, sacerdote humano, nenhum santo canonizado pode salvar o homem e perdoar os seus pecados. Precisamos, meus irmãos, e o homem precisa de um mediador perfeito diante de Deus. E este mediador perfeito é Cristo, o sumo sacerdote. O autor aos Hebreus, ele está ensinando aqui algo extremamente importante. Por quê? Porque você deve se lembrar que quando nós iniciamos a série de mensagens na carta aos Hebreus, eu disse aqui que o autor aos Hebreus, ele escreve para um grupo de pessoas. E quem são esses grupos? São judeus que foram convertidos à fé cristã. Por isso que quando você lê a carta aos Hebreus, parece que você está lendo o Antigo Testamento com as lentes da Nova Aliança, porque o tempo todo o autor aos Hebreus pega os fatos que aconteceram na Antiga Aliança e aponta para Jesus Cristo, para ensinar para mim, para você e para todos que lêem as Escrituras que a Bíblia ela tem um propósito. Qual é o propósito de Gênesis e Apocalipse? É revelar Jesus Cristo para nós, para o ser humano, para o homem. E aqui o autor dos Hebreus, ele destaca isso. Ele destaca que nenhum líder religioso, ninguém pode ser um representante de Deus. Por quê? Por causa das suas falhas, das suas limitações. É por isso que Cristo veio, porque Cristo é o sumo sacerdote, o ser perfeito. Ele está diante do nosso Deus, Ele que intercede por nós, Ele que é o nosso único mediador. A religião, ela cria muitos líderes, muitos mediadores, mas todos são falsos, irmãos. Somente Jesus Cristo está ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. Quando você começa a orar, a falar com Deus, é Jesus Cristo quem leva as suas orações diante do Pai. Você já parou para perceber como é a sua oração? Você começa dirigindo a oração a Deus o Pai. No meio da sua oração, você atribui a ação do Espírito Santo, mas você termina a sua oração dizendo: em nome de Jesus, amém. Porque a função de Jesus é essa. Ele é o nosso mediador. É Ele quem está intercedendo por mim, por você, meu irmão, minha irmã. E o interessante que a Bíblia nos mostra que nós temos, na verdade, dois advogados diante do Pai. Porque se nós temos Cristo diante do Senhor, lá dos céus, intercedendo por nós, nós temos aqui na terra o Espírito Santo também intercedendo por nós. Isso significa dizer que nós, mesmo passando por lutas, situações complicadas, tribulações, situações que nos faz chorar, que nos deixam angustiados, nós podemos contar com um mediador chamado Jesus Cristo, intercedendo por mim e por você. Nós não estamos, meus irmãos, abandonados. Nós, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, somos adotados nessa família de Deus. Pertencemos a Ele. Então você não está sozinho, não está jogado ao léu. Existe um Deus na pessoa de Jesus Cristo que ora, que intercede por você, que abençoa a sua vida, que é poderoso para enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. É esse Deus que o autor aos Hebreus começa a falar aqui,
começa a explicar a função de Cristo como o sumo sacerdote, como o mediador. Os levitas tinham um papel extremamente importante no Antigo Testamento, diferente do que muitos pensam em nossos dias. Às vezes a gente escuta dizendo assim: olha, qual é a função, qual é o trabalho que você desenvolve lá na igreja? Ah, eu sou levita na casa do Senhor. E aí quando ele fala isso, a ideia dele que eu canto na igreja. Mas, irmãos, não existe mais essa ideia de levita na casa do Senhor, porque levitas são membros da tribo de Levi. A tribo de Levi não existe mais. Na nova aliança não tem mais isso. Na nova aliança todos são adoradores do Senhor Jesus, e não apenas um grupo específico. E os levitas no Antigo Testamento, eles não tinham apenas a função de estar cantando diante do Senhor. Os levitas preparavam todo o tempo. Os levitas preparavam os animais que iriam ser sacrificados pelo sacerdote no altar. Então a função do levita no Antigo Testamento era algo muito abrangente, muito mais profundo do que muitas pessoas pensam na ideia do que é levita. Hoje, quando você escuta a respeito de eu sou levita da casa do Senhor. E os levitas na antiga aliança faziam justamente isso. Eles levavam o animal e o sacerdote então sacrificava aquele animal em nome das pessoas. Só que aquele sacrifício, meus irmãos, não tinha poder de apagar pecados. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles tinham uma função: apontar para aquele que viria para perdoar o meu, o seu, o nosso pecado. Por isso que a gente costuma dizer: como é que foi salvo o povo da antiga aliança? Da mesma forma que você foi salvo, pela graça mediante a fé. Só que o povo da aliança foi salvo pela graça mediante a fé no Messias que viria. Você foi salvo pela graça mediante a fé no Messias que já veio. Veja então a ligação que é. A função das Escrituras é revelar para mim e para você quem é o nosso único mediador. E o nosso único mediador é Jesus Cristo. Não são os santos canonizados pela religião, não são as pessoas que se declaram santos, não. O mediador nosso é Cristo Jesus. Ele veio a esse mundo, Ele foi na cruz, Ele se entregou por você, Ele morreu no seu lugar, Ele tomou o cálice da ira de Deus no seu lugar. É através do que Cristo fez por você e por mim, por aquele que crê, é que você e eu, que nós somos salvos. Então essa é a explicação que o autor aos Hebreus está aqui passando para o povo, para esta igreja. Mas o texto ainda continua, e nós temos aqui uma segunda lição que o texto apresenta para nós. E em segundo lugar, Cristo é o sumo sacerdote, escolhido e aprovado por Deus. Cristo é o sumo sacerdote, escolhido e aprovado por Deus. Veja o que diz os versos 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aos Hebreus mostra que Jesus não assumiu o sacerdote por iniciativa própria. No Antigo Testamento, ninguém podia tornar-se sacerdote por vontade própria.
era Deus quem chamava, quem escolhia. E da mesma forma, Cristo foi designado pelo próprio Pai. No versículo 5, o autor aos Hebreus está citando aí o Salmo capítulo 2, versículo 7, mostrando que Jesus é o Filho eterno de Deus. No verso 6, o autor aos Hebreus está citando o Salmo 10, versículo 4, revelando que Cristo é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, meus irmãos, os sacerdotes da antiga aliança morriam e precisavam ser substituídos. Porém, Jesus possui um sacerdote eterno, perfeito e imutável. E aí, meus irmãos, nós podemos aqui tirar pelo menos 3 lições desses versos aqui para nós. Em primeiro lugar, nossa salvação está baseada na iniciativa de Deus. A nossa salvação está baseada na iniciativa de Deus. Ou seja, Cristo não veio cumprir uma missão criada pelos homens. O plano da redenção nasceu antes da fundação do mundo. Isso nos lembra que a salvação é obra da graça de Deus. Não foi você, meu irmão, minha irmã, que tomou a iniciativa de ir até o Senhor. Foi Ele quem foi até você. O perdido era você e não Cristo. É por isso que o pastor é quem vai atrás da ovelha perdida, porque o perdido somos nós e não Cristo. Então a salvação é obra totalmente do Senhor, iniciada em Deus. É o que nós cantamos ainda há pouco, sobre o amor incondicional do Senhor. Ele amou você sem ver nada de bom em você. Ele simplesmente decidiu ir até você e te amar, te salvar, perdoar os seus pecados. É por isso, então, que podemos crer no que o apóstolo Paulo diz: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Mas eu falei que esses versos ele traz para nós 3 lições. E a segunda lição que podemos destacar aqui é que Jesus não é um sacerdote temporário. Ele vive, meus irmãos, para sempre e continua intercedendo por seu povo. Quando pecamos, ou quando Satanás tenta nos acusar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, intercedendo por mim e por você. Você nunca estará sozinho nas suas lutas. Cristo apresenta continuamente diante de Deus. Acho que parou aqui. Estão me ouvindo bem? Cristo, meus irmãos, apresenta continuamente diante de Deus para interceder por mim e por você. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é motivo de estarmos glorificando, adorando e louvando ao Senhor, por entendermos diante das Escrituras que nós não estamos jogados ao léu nesse mundo. Há um Deus na pessoa de Jesus Cristo que cuida de nós, que não nos abandona, que está conosco em todos os momentos da nossa vida, seja naquele momento que você se alegra, mas seja também naqueles momentos tristes, na dor da perda de um ente querido, na dor de alguma enfermidade. O Senhor Jesus está lá, cuidando de você. Mas esse texto ainda apresenta para nós uma outra lição, meus irmãos, que é na antiga aliança. O acesso a Deus era limitado. Em Cristo temos livre acesso ao trono da graça.
Jesus abriu o caminho para que pecadores reconciliados se aproximassem de Deus o Pai. Essa é a função de Cristo. Por quê? O pecado, meus irmãos, fez uma separação entre Deus e o homem. Há um abismo aqui agora. E para você ser reconciliado com Deus, você precisa de Jesus Cristo. É por isso que Deus o Pai enviou o Filho, e é através do que Cristo fez por nós na cruz que nós somos reconciliados, porque se não for desta forma, não há esperança e salvação para ninguém. Porque, como eu disse, nenhum outro líder religioso pode tornar-se mediador em nosso lugar. Ninguém pode salvar você se não for Cristo Jesus. Essa é a grande lição que o autor aos Hebreus deixa para nós aqui. Mas o texto continua ainda nos ensinando. Há uma terceira lição aqui que esse texto apresenta para nós. Cristo é o sumo sacerdote que sofreu em favor do seu povo. Cristo é o sumo sacerdote que sofreu em favor do seu povo. Veja o que diz aí os versos 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O autor dos Hebreus aqui, meus irmãos, nessas palavras que você acabou de ler, ele está nos conduzindo ao jardim do Getsemane. Lembra do texto que narra o jardim do Getsemane lá nos Evangelhos? Onde fala a respeito do sofrimento de Cristo durante a sua vida terrena, das horas que se aproximava que Cristo ia para a cruz. Então aqui vemos a profundidade da humanidade do nosso Senhor. Jesus não enfrentou a cruz de maneira fria ou indiferente. Diz o texto que ele orou com forte clamor e lágrimas, demonstrando, meus irmãos, a intensidade da sua angústia diante do cálice da ira de Deus que estava prestes a beber em nosso lugar. Isso nos ensina, meus irmãos, que o sofrimento não é sinal de falta de fé. O próprio Cristo chorou e derramou sua alma diante do Pai. Meus irmãos, em momentos de aflição, podemos seguir o seu exemplo e levar as nossas dores ao trono da graça. O pastor puritano chamado John Owen afirma que Cristo foi aperfeiçoado não moralmente, mas funcionalmente. Ou seja, Cristo tornou-se o Salvador perfeito, qualificado ao completar sua missão redentora para nós. Seu sofrimento faz parte da sua capacitação como mediador. É por isso que o versículo 8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência. Isso não significa, meus irmãos, que Jesus era desobediente e precisou ser corrigido pelo Pai. Não é isso que o autor dos Hebreus está ensinando aqui. Cristo era perfeitamente santo e sem pecado. O que esse texto ensina é que Jesus experimentou a obediência em sua plenitude, vivendo na prática em meio ao sofrimento.
Enquanto Adão falhou no jardim do Éden, Cristo venceu em um jardim de angústia. Onde o primeiro homem desobedeceu, o segundo Adão, que é Cristo, como Paulo ensina, permaneceu fiel até a morte. Esse é o ensino que o autor dos Hebreus está dizendo aqui, da fidelidade de Jesus Cristo. E aí você vê no verso 7 e 8, como Jesus sofreu, irmãos. Como Jesus sofreu por você naquela cruz. E aí, meus irmãos, isso traz para nós grandes reflexões. Quando a igreja evangélica no mundo entender de fato a profundidade dessas palavras, falando do sofrimento de Jesus Cristo, nós não vamos ter tempo, meus irmãos, de nos distrair com qualquer outra coisa. O nosso foco vai ser só adoração e gratidão pelo que Cristo fez por nós. Porque é isso que o autor dos Hebreus está ensinando aqui. Então vimos que o sacerdote é escolhido para representar os homens diante de Deus, versos de 1 a 4. Vimos também que Cristo é o sumo sacerdote escolhido e aprovado por Deus, versos 5 e 6. Vimos que Cristo é o sumo sacerdote que sofreu em favor do seu povo, versículos 7 e 8. Mas em quarto e último lugar, Cristo é o sumo sacerdote perfeito que garante a salvação eterna para o seu povo. Cristo é o sumo sacerdote perfeito que garante a salvação eterna para o seu povo. Veja o que diz aí os versos 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Após descrever o sofrimento e a obediência de Cristo nos versos 5 a 8, o autor aos Hebreus mostra o resultado da obra redentora. Quando o verso 9 diz que Cristo foi aperfeiçoado, isso não significa que Jesus era imperfeito moralmente. Cristo sempre foi santo e puro. O sentido aqui é que Jesus foi plenamente qualificado para exercer sua missão como mediador, por meio dos seus sofrimentos, morte e ressurreição. João Calvino, comentando esse capítulo, ele diz que Cristo foi aperfeiçoado no sentido de que completou tudo o que era necessário para a nossa redenção. Ou seja, meus irmãos, sua obra foi consumada na cruz, quando ele declarou: está consumado. O verso 9 ainda diz que Cristo se tornou o autor da salvação eterna. Diferente dos sacerdotes da antiga aliança, que ofereciam sacrifícios repetidamente, Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício uma única vez, garantindo uma salvação completa e eterna. Por isso, meus irmãos, que quando nós estamos aqui reunidos em culto, e principalmente nos cultos de ceia do Senhor, nós estamos celebrando aqui não apenas a morte de Cristo, mas também a ressurreição de Jesus.
Ele venceu a morte para nos dar vida eterna. No verso 10, o autor aos Hebreus termina o verso dizendo que Jesus foi designado por Deus o Pai como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Cristo é aquilo que a figura do Melquisedeque, um personagem no Antigo Testamento que se referia, apontava para Jesus Cristo. Jesus é esse grande rei, Jesus é esse sumo sacerdote, é esse Salvador que veio para resgatar todo aquele que nele crê. Por isso, meus irmãos, a esperança para aqueles que creem. O mundo pode estar vivendo essa desorganização, essa bagunça. Muitas pessoas olhando para situações que passa no mundo, como guerras, tremores de terras, e olham para essas situações com um olhar de desesperança. Brasileiros olham para a situação do nosso país, onde a corrupção se espalha a cada momento, e vê homens que foram comprovados que cometeram crimes, ao invés de estarem presos, sendo libertos pela justiça, muitos olham para isso com desesperança. Mas nós precisamos olhar, meus irmãos, com o olhar da fé, com o olhar da esperança, que o nosso Deus continua no alto e sublime trono, governando tudo, e vai chegar o momento onde muitos estarão diante do juízo de Deus. Amém? Hebreus 5, dos versos de 1 a 10, nos mostrou que a nossa salvação não está em nossas obras, mas na obra perfeita de Cristo. Ele não oferece uma salvação temporária ou incerta, mas uma salvação eterna. Hoje, ao aproximar-se de Cristo com confiança, se você está cansado, Jesus é o sumo sacerdote. Se você está lutando contra o pecado, Jesus é o Salvador. Se você teme o futuro, Jesus já garantiu a salvação eterna. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nos fortaleça com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai. Acabamos, Senhor, de ouvir a Tua santa palavra, que nos ensinou nesta noite, que Tu és o sumo sacerdote perfeito, e que está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Senhor, nós Te agradecemos, porque Teu Filho veio a esse mundo, morreu numa cruz em nosso lugar, e muitas vezes, Senhor, temos feito pouco caso disso. Muitas vezes temos negligenciado, trocado, Senhor, a adoração exclusiva a Ti, Senhor, por qualquer outra coisa. Senhor, nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Que os nossos lábios saiam louvores para adorar o Teu santo nome e agradecer pela dádiva da salvação, pela dádiva do perdão que o Senhor nos concedeu, Senhor. Prepare, Senhor, as nossas vidas para encontrarmos contigo. Ó Maranata, vem, Senhor, e nos ajude, Senhor, a continuarmos firmes na Tua presença, a continuarmos adorando a Ti, a continuar, Senhor, sendo fiel à Tua santa palavra, Senhor, mas livre, Senhor, de nós, livre, Senhor, as nossas vidas, de trocarmos, Senhor, a verdade que liberta por qualquer outra coisa que o mundo oferece, Senhor.
nos guarde, nos santifique, Senhor, e prepare, Senhor, as nossas vidas para encontrarmos contigo. Concede a nós, Senhor, o finalzinho de domingo, o dia do Senhor, na tua santa presença. Dê a nós, Senhor, uma semana abençoada, nos livrando do homem mau, do homem perverso, mas dando a nós a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a tua palavra nos ensinou nesta noite. Oramos, Senhor, por aqueles irmãos nossos que não puderam estar conosco nesta noite, mas onde estiver, que o Senhor esteja, Senhor, cuidando de cada um deles, abençoando as suas vidas. Mas também rogamos a Ti, Senhor, e pedimos perdão por aqueles irmãos nossos que poderiam estar conosco nesta noite, mas não quiseram estar. Tenha misericórdia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, pelo Cristo que venceu a morte para nos dar vida eterna. Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catarcione, Nova Friburgo. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Mas antes eu quero dizer para você, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Nós estamos localizados na rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catarcione, Nova Friburgo. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com reunião de oração e logo após, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, com culto de gratidão ao Senhor. E todas as quintas-feiras, às 19h30, reunião de oração e o estudo bíblico. Venha, traga a sua família, será muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe.